Você já parou para refletir sobre a força dos 5 sentidos? Minha próxima convidada do quarto dia da Semana Essencialmente é a professora de Kundalini Yoga, Ananda Kaur. E ela vai falar sobre a força curativa dos sons. Oi, sou Ananda, sou terapeuta floral, alquimista, terapeuta sonora e professora de yoga. Estamos aqui no espaço Ram Dass Yoga e Terapia para falar um pouco sobre a origem da terapia sonora e como ela pode ajudar no bem-estar físico, emocional e espiritual. É um prazer estar aqui na Semana Essencialmente. Tudo no universo é energia, tudo no universo é vibração. E aquilo que vibra emite som. Tem sons que são audíveis a nós seres humanos, que mais ou menos captamos uma faixa de frequência entre 20 e 20 mil Hz. E tem sons que não são audíveis, mas isso não significa que eles não existam. A gente sabe que alguns tipos de animais, como cachorro, golfinhos, eles são capazes de captar faixas de frequências muito mais amplas do que nós seres humanos. Então, tudo que existe e tudo que vibra, que é frequência vibracional, gera som. Nós somos sons, os nossos órgãos do corpo emitem sons, os nossos pensamentos, as nossas emoções. E até na Bíblia se fala que no princípio era o verbo. Então nós fomos gerados pela palavra, nós fomos gerados por um som. Nas tradições indianas do hinduísmo se fala do mantra Om, o Om, que é o som criativo, o som que deu origem a todo o universo. No sikhismo se fala de Ekonkar. Então, em várias tradições espirituais na Índia se fala então de como o som gerou a criação e de como a criação vibra nessa frequência. Desde os primórdios, os homens utilizavam o som para se comunicar, para receber as informações, utilizavam sons para conhecer o ambiente, para celebrar e também para transformar e curar. A gente conhece o trabalho dos xamãs, por exemplo, que trabalham através do poder da voz ou de sons que vêm de instrumentos criados através das ferramentas e os objetos que encontram na natureza. Então, por exemplo, tem as flautas nativas, tem os chocalhos, os tambores ou as conchas. Na Índia, no budismo, por exemplo, utilizam-se som como o gongo, que é o som cósmico, ou o som das tigelas tibetanas, além do som dos mantras, que é utilizado muito em várias tradições indianas. E os mantras elevam a nossa frequência vibracional, elevam a frequência vibracional da nossa mente, conectando a frequência vibracional da nossa mente com a frequência do infinito. Então, tem mantras que elevam a frequência da nossa mente para a prosperidade, para a paz, para a harmonia, para o amor. Então, o uso terapêutico do som é muito antigo. Ele acompanha o homem desde o surgimento da humanidade. Mas por que então o som é tão poderoso e atua de forma tão poderosa sobre nós seres humanos? O som, ele é capaz de alterar e de modificar a matéria. Tem experiências, as primeiras experiências que foram feitas de como o som é capaz de modificar a matéria, são experiências de um físico alemão, no comecinho do século XIX, o Chladni, que pegou uma placa de metal, colocou areia em cima, começou a submeter essa placa a diferentes frequências vibracionais, friccionando a placa com um arco de violino. E dependendo da frequência que era dada à placa, a areia, os grãozinhos de areia começavam a se movimentar, a criar formas, figuras, mandalas, mais complexas se as frequências vibracionais eram mais altas. E formam aquelas famosas figuras que são as figuras de Chladni, que a gente pode encontrar facilmente na internet. São mandalas muito bonitas, feitas com esses grãos de areia que se movimentam com o som. E baseado nessa experiência
Isladni tem experiência assim, mais recente de um instrumento que foi construído, que é o cimascópio, que é capaz de fotografar a água submetida a diferentes frequências sonoras e que a água, dependendo da frequência vibracional a qual é submetida, ela vai criando formas, mandalas, figuras muito bonitas. E o nosso corpo é feito 70% a 80% de água, fluidos. Então, também o nosso corpo, submetido a frequências vibracionais diferentes e específicas, ele pode se harmonizar, pode formar essas figuras também dentro de nós como figuras harmoniosas, que significam que o corpo está em equilíbrio. Nós podemos imaginar o nosso corpo como se fosse uma grande orquestra. Cada órgão, cada célula é como se fosse um instrumento. E se um órgão do nosso corpo está doente, ele começa a vibrar numa frequência vibracional não saudável e toda a melodia dessa grande orquestra fica em desequilíbrio. Então, o nosso corpo é inteligente e o princípio da terapia sonora é o seguinte: se a gente vai dando ao corpo uma informação através de uma frequência, através de um som, o corpo vai recebendo aquela frequência e, pelo princípio da ressonância, reconhecendo aquela frequência como uma frequência saudável, aquele órgão que estava em desequilíbrio vai voltando a se reequilibrar, vai voltando a tocar naquela frequência saudável. Esse basicamente é o princípio, de forma muito simples, de como funciona a terapia sonora. E as pessoas que procuram uma terapia sonora, elas encontram benefícios, especialmente na questão do estresse, a insônia, distúrbios do sono, ou distúrbios mentais também, ou simplesmente para encontrar um momento onde possa acontecer uma reconexão consigo mesmo, um momento de paz, um momento de tranquilidade, um momento onde a mente acalma, então surge a intuição, um momento então de reconexão e de paz interior, de tranquilidade e de autoconhecimento também. Vou mostrar para vocês os instrumentos com os quais eu trabalho. São instrumentos específicos que emitem sons harmônicos. Exatamente pelo princípio que eu expliquei anteriormente, que é o princípio da terapia sonora, do nosso corpo como uma grande orquestra. O que acontece é que esses instrumentos, eles não emitem simplesmente um som, uma nota fundamental. Além dessa nota fundamental, eles emitem um conjunto de sons simultaneamente, que são os sons harmônicos. A gente tem aquele famoso efeito, por exemplo, tocando uma tigela de cristal, a gente escuta o som e escuta um vocês podem notar como um som é um som diferente. Não tem só a nota fundamental, que é um sol. Mas além dessa nota sol, nós temos um conjunto simultâneo de outras notas. Então ele reconhece entre essas camadas, várias camadas de som, qual é que ele está precisando nesse momento. Então ele reconhecendo aquela frequência, pelo princípio da ressonância, ele volta a vibrar na frequência que ele está precisando, que é a frequência saudável dele. E outros instrumentos, por exemplo, o gongo também tem esse efeito. Eu toco o gongo, mas tem muitas notas, a gente não consegue nem perceber qual é a nota. São muitas notas, é assim como o som cósmico do universo. Nós não temos uma nota só, nós temos umas camadas sonoras, né, que formam a grande melodia, né, que é o nosso universo. Então, e assim temos outros instrumentos como as tigelas tibetanas também. Ela tem essas características de ter
esses sons harmônicos. E os sons harmônicos, além de ter essa capacidade mesmo do nosso corpo captar dentro desse conjunto sonoro que ele está precisando, eles ajudam a mente a entrar em estados meditativos, expandindo o nível de consciência. Vou tocar as tigelas. Esse daqui poderia ser também, que é o monocórdio, que também tem sons harmônicos. Esse instrumento é um monocórdio, mas é também chamado de body tampura. Seria um tampura, que é um instrumento indiano, e body porque durante a sessão individual é colocado em cima ou das costas da pessoa ou do tronco, dessa forma que a pessoa sinta a vibração. Por exemplo, posso colocar nas pernas agora e tocar assim para sentir a frequência vibracional, ou posso colocar nas costas, no peito. E ainda estou recebendo, além de ter os benefícios, né, que a gente percebe pelo ouvido, a gente também tem a questão da massagem vibracional. Tem esse que também é muito bonito, mas assim, ele tem um som bonito, mas não sei se dá também muitos sons, só para vocês escutarem. Então, vocês conheceram um pouco dos instrumentos que eu utilizo nas terapias sonoras em grupo e também nas terapias sonoras individuais. Eu vou encerrar com o som da flauta nativa, que é um som que carrega a energia do vento, do ar, né, do elemento ar, que também está no nosso corpo e está relacionado ao coração.